Então, beleza, turma. Boa tarde. Vamos dar uma revisada aqui no que a gente está fazendo. Acabou que na semana passada a gente não teve aula. Deixa eu colocar a gente em pé de o que está acontecendo de novo, tá? A gente está falando, comecei a falar para vocês aquela ideia de construções algébricas para entender esse problema de programação, tá? E aí a gente começou falando de álgebras em cima de dados que eu vou chamar de não estruturados, tá? Estruturados. Foi por aqui que a gente começou, tá? E aí a gente viu vamos chamar assim, três construções, né? Três tipos de estruturas diferentes, tá? Uma delas, que é a primeira, mais simples, a gente chamou de magma. E qual que era a ideia do magma, tá? É onde vai surgir essa ideia de ter uma estrutura algébrica, tá? Para ter um magma eu preciso ter um conjunto de elementos, vou chamar ele de Azinho, tá? No nosso caso concreto aqui, esse Azinho vai ser o tipo de onde a gente pega os elementos, de onde a gente pode construir elementos para falar sobre eles. Então, tipo int, tipo char, tipo bool, o tipo lista de char, lista de int, lista de double, o tipo maybe de int, maybe de lista de char, e etc. Tá? Então a gente precisa, em primeiro lugar, um conjunto de onde a gente pode extrair elementos, a gente pode escolher alguns elementos ali para falar sobre eles, tá? E a gente vai ter uma noção de uma operação binária associativa, tá? O que é a operação binária? Binária porque ela tem duas entradas, tá? No caso aqui, ela vai ter uma entrada de Azinho para Azinho. As duas entradas vão vir do mesmo conjunto, daquele conjunto Azinho. E o resultado da operação vai vir também, vai ser produzido um novo elemento dentro desse mesmo conjunto Azinho, tá? Isso aqui é o que a gente vai chamar de operação binária e fechada, tá? Binária porque ela tem duas entradas, fechada porque o conjunto de onde eu pego as minhas entradas é o mesmo conjunto onde eu tô produzindo minhas saídas, tá? Fica tudo fechado dentro daquele mundinho definido por aquele conjunto, ou no caso aqui, por um tipo específico, tá? Isso aqui é o suficiente para definir um magma, tá? O magma por si ele tem pouca estrutura, ele não é muito interessante. E aí a gente definiu duas estruturas adicionais. A primeira delas, o semigrupo, onde a gente pediu uma coisa a mais, tá? A gente pediu uma propriedade a mais. A gente pediu que essa operação binária e associativa da minha álgebra seja também associativa. Associativa, tá? Então, e por associativo eu quero dizer que fazer a operação nessa ordem aqui, né? A mais B mais C tem que ser igual a fazer ele nessa outra ordem aqui. A mais o resultado de B mais C, tá? É isso que quer dizer essa propriedade de associatividade. Que repara que eu não posso mudar a ordem eu não estou exigindo, tá, que eu possa mudar a ordem de onde aparecem aquelas parcelas ali, tá? Só estou falando que se eu tiver, entre aspas, uma operação em vários deles, não importa a ordem com que eu vou juntando esses caras aí, tá? Com os parênteses. Eu dei um exemplo desse aqui para vocês, que foi aquele tipo que eu chamei aqui de non-empty, que foi um tipo que a gente construiu que era capaz de modelar, de construir listas que nunca estão vazias, que tem pelo menos um elemento, tá? E aí eu mostrei para vocês. A operação associativa binária fechada que faz sentido nesse non-empty para definir o semigrupo é a operação de concatenação dessas listas, tá? E aí a gente depois evoluiu, pediu uma propriedade a mais para definir uma outra álgebra que a gente chama de monoide, é uma das assim, mais utilizadas, tá? Onde a gente pediu, além de tudo isso que está aqui, a gente pediu um elemento que eu vou chamar de mempty, tá? A gente pediu que existisse um elemento mempty nesse conjunto Azinho, de tal forma que
ele seja um elemento identidade daquela operação binária e associativa, tá? De tal forma que, eu vou chamar esse memp aqui de ezinho, vou chamar ele de 0, tá? De tal forma que x mais 0 seja o próprio x e que 0 mais x seja igual ao próprio x. Tá? Vou chamar esse memp aí de 0 aqui na minha anotação só para ficar um pouquinho mais elegante, tá? E aí tem vários exemplos de monoides, tá? Vários e vários exemplos de monoides. Um exemplo, vários aqui, alguns que eu fui citando para vocês. A lista é um monoide, onde a operação associativa é a concatenação e o elemento de identidade é a lista vazia. O maybe de qualquer coisa é o monoide, tá? Onde a operação vai existir uma operação, que é o composição de funções, e aliás, perdão, vai existir um monoide do maybe, tá? Maybe de azinho, se o azinho que está lá dentro for um monoide, e aí o monoide do maybe, ele é feito da seguinte forma, né? O elemento neutro é o nothing, ele serve como a identidade, ele é o cara que não faz nada, e a operação binária associativa é simplesmente fazer a operação binária associativa do azinho que está dentro do maybe, tá? Partindo da ideia de que ele é um monoide, tudo bem? Então a gente meio que simplesmente pega uma operação e estende ela para esse mundo do maybe, tá? Os inteiros são monoides, tá? Inclusive os inteiros, eles têm vários monoides diferentes. Eles têm, por exemplo, monoide com a soma e o elemento zero, o número zero, forma um monoide. Outro monoide com os inteiros, tá? Com os números inteiros. O monoide formado pelo produto, pela operação de multiplicação, com o elemento neutro 1, tá? Outro monoide diferente com a operação, com os inteiros. E aí, inteiros aqui, tá? Leia-se o tipo int, os inteiros que têm uma precisão arbitrária, que tem uma precisão finita na representação do computador. Então, ele tem um limite inferior, ele tem um limite superior. Então, o mínimo que eu consigo representar, o menor número que eu consigo representar, ele tem um maior número que eu consigo representar, tá? E aí, esse cara, ele pode formar um outro monoide, um terceiro monoide, tá? Que é composto pela operação de max, calcular o maior elemento entre os números x e y. Essa operação aqui, repare, é binária, recebe dois números. Ela é fechada, ela produz um outro número dentro daquele mesmo conjunto, tá? Ela é binária, fechada, ela é associativa. Aí vocês podem verificar que ela é associativa. E ela tem um elemento neutro, que aqui em Haskell, tá? A gente vai chamar de max bound. Inclusive já está lá definido na biblioteca base, que é significa o maior número inteiro que você consegue representar nesse tipo aqui. Mesma coisa, você pode formar ainda um quarto monoide com inteiros, que é usando a operação de mínimo, o menor elemento entre dois, tá? E um elemento neutro, que é um que a gente chama de min bound, que é o menor inteiro que a gente consegue representar dentro desse tipo, tá? Aí tem ele com sinal, tem ele sem sinal, enfim, tem várias versões desse min bound aí e tal, tudo bem? Então, repare, tem várias possibilidades, tá? Os booleanos, eles formam mais de um monoide também, tá? Tem um monoide com operação de OU, tem um monoide com operação de E, foi isso que a gente foi vendo aqui na hora, tá? Mas o principal que eu quero que vocês guardem aqui, tá? A principal coisa que eu quero que vocês guardem aqui é que, na hora que a gente está falando aqui do monoide, tá? A gente não enxerga estruturas. A gente só enxerga valores, tá? As estruturas, para a gente, quando eu falo em estruturas, eu parto do pressuposto de que eu consigo separar essa ideia de que eu tenho elementos, dados, informações, do formato como essas informações estão organizadas. Então, exemplo. Quando eu falo aqui lista, e lá dentro da lista tem os elementos 1, 2, 3. Quando eu falo em um dado estruturado, eu estou olhando a lista e eu estou conseguindo separar. Tem 3 informações lá dentro. O número 1, número 2, número 3. E tem a forma da lista, que é a sequência, tá? Com qual esses dados aparecem. Tudo bem? Na hora que a gente fala que essas álgebras aqui, elas se referem a dados não estruturados,
Se eu receber uma lista de qualquer, por exemplo, esta lista aqui, eu não consigo separar essa ideia de estrutura da ideia dos dados. Tudo isso aqui é um dado, vou chamar assim de atômico, tá? Essa lista de 1, 2, 3 é uma entidade que eu não consigo quebrar ela em coisas menores. Essa é a ideia dessas álgebras aqui. Isso aqui é extremamente útil, tá? Mas ela tem essa limitação de que ela não consegue perceber as estruturas. E é interessante a gente conseguir perceber as estruturas, tá? Daí a gente começou a falar de álgebras que se referem a dados estruturados. Dados estruturados. Essas outras álgebras aqui, a gente vai ver 3 delas, a gente viu uma até agora, elas têm dentro de si essa ideia de um lado, existem os dados, existem informações que estão ordenados dentro de uma estrutura. Tem alguma determinada estrutura que eu consigo separar a noção da estrutura, a noção do formato dos dados, de como eles se organizam, da ideia dos dados em si, tá? Das informações específicas que estão guardadas lá dentro dessas estruturas, tá? A primeira dessas álgebras aqui, que a gente viu, foi o functor, tá? O functor, ele, em Haskell aqui, ele vai ser definido assim, class functor f, um tipo f, que eu vou chamar de functor, ele precisa apresentar para mim, ele precisa me fornecer uma operação que a gente vai chamar de fmap, com a seguinte assinatura. Pega uma função de Azinho para Bzinho, pega um tipo, pega um functor, repare, pega uma estrutura f, que dentro dela tem dados do tipo Azinho. Eu pego uma estrutura, que eu chamo, a estrutura eu estou chamando de functor. Dentro dessa estrutura, ela carrega informações desse tipo concreto, desse tipo Azinho, e ela vai produzir uma nova estrutura f, tá? Só que agora carregando dados do tipo Bzinho. E a ideia do functor é que eu vou fazer esse mapeamento, tá? Essa noção aqui do fmap, essa ideia de mapeamento, transformar dados do tipo Azinho para dados do tipo Bzinho, sem alterar a minha estrutura. Perceba, eu saio de f de Azinho, a estrutura f, e chego na mesma estrutura, f de alguma outra coisa. A ideia do functor é de que eu preservo a estrutura original dos meus dados, tá? Preservar a estrutura. Percebam que isso aqui esse é um conceito, é a ideia-chave do functor, tá? O que quer dizer exatamente isso em termos aqui da linguagem, tá? Preservar a estrutura, tá? Vai querer dizer implementar, vou chamar de implementar ou me fornecer 2 propriedades, tá? Ele tem que obedecer a alguma estrutura f. Para de fato ser um functor, ele precisa obedecer 2 leis ou 2 propriedades. A primeira delas aqui a gente chama de identidade, que fala para mim que fmap de id é igual a id, tá? E aí percebam que algo que eu quero que você sempre perceba é que esses 2 IDs que estão aí, eles são coisas diferentes, tá? Perceba que o fmap recebe um ID, recebe uma função de Azinho para Bzinho. Isso quer dizer que o tipo desse ID aqui é de Azinho para Azinho, no caso, né? O ID ele só copia o dado da entrada para a saída, tá? Percebam que isso aqui tudo, ó, fmap de ID é uma função desse tipo aqui, ó, de f de Azinho para f de Azinho, tá? Isso quer dizer que do lado direito, o tipo desse carinha aqui do lado direito, o ID do lado direito é de f de Azinho para f de Azinho. Então percebam que se trata de 2 IDs diferentes. O da esquerda é o ID no mundinho dos dados não estruturados. O ID da direita é uma outra função que copia os dados, mas no mundinho dos dados estruturados. Bem? Segunda propriedade que a gente precisa aqui é falar que
é o que a gente chama aqui de composição. E ela vai falar para mim que a operação aqui, ó, fmap, f, composto com fmap, g, tem que ser igual a, em vez de fazer o fmap em duas passadas, eu tenho que ser capaz de fazer o fmap em uma passada, tá? Em uma passada, tudo bem? E aí eu queria chamar a atenção aqui para vocês que vocês já conheciam essa propriedade aqui, tá? Se chama isso de distributividade. Dá uma olhada só, fazendo um rodeio aqui, tá? Quando a gente escreve números, tá? Quando a gente pensa assim, vou para o conjunto dos números que a gente está acostumado, álgebra numérica normal de resolver equações algébricas que a gente está acostumado. Quando a gente escreve alguma coisa assim, tá? Ó, x vezes a mais b, e x é um número real, por exemplo, a é outro número real, b é outro número real. Por exemplo, a gente está resolvendo alguma equação, está fazendo alguma manipulação algébrica. A gente vai falar aqui, tá? Tem aquela história da propriedade da distributividade da multiplicação sobre a soma, tá? Ela vai falar para mim que essa coisa aí, x vezes a soma de dois números, eu posso reescrever como sendo x vezes a mais x vezes b. Distributividade, tá? Ou quando você aprendeu isso aqui a primeira vez, alguém chamou de chuveirinho, né? Você pode multiplicar a coisa aqui para dentro, tá? Percebam como isso aqui que está em amarelo é parecido com a lei da composição lá do functor, tá? Repara aqui, do lado de cá é como se eu tivesse, ó, fmap usando um chuveirinho para formar fmap de f, fmap de g, tá? Que é muito parecido com fazer, ó, x vezes alguma coisa, x vezes outra coisa, que apareceu aqui e apareceu aqui, tá? Percebam como é parecido. Percebam como é parecido, tá? No caso aqui, o que tem aqui no meio, ó, lembrem-se que o espaço em Haskell aqui pra gente, na notação, inclusive na matemática que a gente está usando aqui, o espaço tem um significado que é pegar um argumento e entregar para a função, né? A aplicação de um argumento para a função, tudo bem? Isso é uma operação em si, tá? Então perceba lá. E aí, do lado direito aqui, ó, a operação que juntou as duas parcelas é a mesma operação que juntava as duas parcelas individuais. A operação aqui, no caso aqui, ó, de composição de funções, foi a mesma que apareceu do lado de cá, que é a composição de funções. Então percebam que essa ideia de composição aqui é muito, muito parecida com a ideia de distributividade, tá? Do fmap sobre o operador de composição de funções, tá? É muito, muito parecido. Tudo bem, gente? Muito, muito parecido, tá? Eu gosto de ver isso aqui de uma outra forma. Na minha cabeça, eu gosto de enxergar o que está acontecendo com o functor, tá? Como se eu tivesse dois planos onde embaixo eu tenho o plano dos dados que eu vou chamar de não estruturados. Os dados, ou que eu vou chamar, em alguns livros vocês vão ver aqui, de dados puros, tá? Puro eu estou chamando dado não estruturado, tudo bem? Pode até ser que seja um dado que tenha uma estrutura, tá? Ó, lista de azinho, mas eu estou dizendo naquele sentido de que lá do monóide. Ah, é uma lista de azinho, mas eu não estou fazendo distinção entre a estrutura e os dados. Para mim é tudo uma caixa preta, é uma coisa atômica. É isso que eu estou chamando de dado não estruturado, é um dado puro, tá? Ao passo que aqui em cima eu tenho o mundinho dos dados estruturados, o mundinho onde eu me importo com as estruturas, tá? E aí a ideia do functor é falar o seguinte, olha só. Se eu tiver três conjuntos aqui, que eu vou chamar de Azinho, um outro que eu vou chamar de Bzinho, um outro que eu vou chamar aqui de Czinho, e eu puder definir uma função G que vai de Azinho para Bzinho, uma função F que vai de Bzinho para Czinho, tá? Aqui nesse mundinho, eu estou falando para vocês que a gente sempre vai poder definir uma terceira função, desenhar ela, sei lá, de branco, uma terceira função que faz o caminho direto,
tá? De Azinho para Bzinho. E essa função, ela tem um nome, a gente chama ela de f depois de g. F depois de g, tá? Sempre lendo aqui esse pontinho da direita para a esquerda, tá? Então, primeiro você pega um argumento do conjunto Azinho e entrega para essa função g. Ela produz um resultado intermediário. O resultado intermediário, que é do tipo Bzinho, você entrega para a função f, e a função f produz um dado Czinho. Quando você junta tudo isso numa função só, fecha essa caixa preta. O que eu estou dizendo para vocês é que você sempre consegue formar uma nova função, que a gente chama ela de f depois de g, ou f.g, ou f composto com g, tá? Eu vou ficar chamando sempre de f depois de g, porque para mim, na minha cabeça, quando eu aprendi isso aqui, o professor chamava assim, e aí eu internalizei, tá? O que o functor faz, tá? Ou pelo menos o que o functor tem que fazer. O que o functor tem que fazer é o seguinte: o functor, né, a função f, vou chamar assim, aquela função, ou, na verdade, o construtor de tipos f, que é o que a gente chama de functor, o maybe sem nada, sem azinho, sem índice, sem nada, sem nenhum parâmetro. O maybe é um f desse tipo aqui. A lista, construtor da lista, sem um parâmetro, ele é um cara desse tipo aqui, tá? E assim como outros, tá? A tupla, quando eu entrego para ele um primeiro argumento, fica faltando um segundo. Tupla de Azinho, Bzinho, se eu não digo quem é o Bzinho, só digo quem é o Azinho, é um cara desse tipo aí. Tem essa natureza. Função de Azinho para Bzinho, se eu digo qual é o tipo do Azinho das entradas da função, mas não digo quem é o tipo da saída, é um cara f desse tipo aí, dessa natureza aí, tá? Dessa espécie. Esse f, ele me leva para um dado, para um outro lugar aqui, tá? Onde eu tenho cada um desses dados aí não estruturados. Eles vão ter uma contraparte aqui nesse outro mundinho. Esse cara que é o f de A, esse cara que é o f de B, esse cara que é o f de C. Vamos dar o nome dessa f aqui, só para não ficar confuso. Vou chamar de FG, chamar de H, peraí. Só para não confundir esses Fs aí. Então, vou chamar aqui de G, aqui de H, e aí aqui é G depois de H, só para não ficar Fs diferentes aí, tá? E aí percebam, vamos lá. O que deve acontecer lá no mundinho dos dados estruturados? Cada um daqueles tipos Azinho, Bzinho, Czinho vai ter uma contraparte F de Azinho, F de Bzinho, F de Czinho, que são os dados estruturados. Então, por exemplo, aqui embaixo pode ser int, char e bool. E aqui vai ser lista de int, lista de char, lista de bool. Aqui embaixo pode ser int, char, bool. E aqui em cima pode ser maybe int, maybe char, maybe bool, por exemplo, tá? Percebam que, na real, tem vários planos diferentes desse aí superior, tá? Cada um para um functor diferente. Eu tô chamando todo mundo aqui de F, porque todo mundo tem que satisfazer a mesma propriedade. Nesse mundinho aí em cima, tá? Vão existir funções que eu vou chamar aqui de H', G', que são construídas, tá? Por meio do fmap. O fmap é a função que me leva, que pega uma função de Azinho para Bzinho e transforma ela numa função de f de Azinho para f de Bzinho. Tudo bem? O fmap é o cara que serve para eu andar aqui para cima. Fmap. Trazer essas funções aqui para cima, tá? E aí percebam que aqui embaixo eu tenho uma função que eu chamei lá de g.h, tá? Se eu posso fazer o fmap de alguma função e trazer ela para cima, eu devo querer conseguir fazer a mesma coisa com essa função aí, tá? Vou desenhar ela aqui de verde. Eu devo querer conseguir construir uma função usando o fmap para poder subir esse cara g.h lá para cima,
tá? E essa função aí tem que ser igual à mesma função que eu construiria a partir dessa H', G', tudo bem? É isso que está dito lá naquela propriedade, tá? Está dito o seguinte, perdão, G', depois de H', tem que ser igual a pegar esse aqui, fazer o fmap de G.H. Pegar e fazer a composição de funções lá no plano superior, lá no plano dos dados estruturados, tá? Tem que ser igual a fazer a composição de funções no plano dos dados não estruturados e usar o fmap para carregar essa função lá para cima. Tem que dar na mesma fazer as duas coisas, tudo bem? Só que perceba aqui, quem é o G'? O G' veio para cá com o fmap e o H' também. E aí vai dar aquela equação lá, tá? Fmap de G.fmap de H tem que ser igual a fmap de G.H. É daí que vem essa ideia, essa propriedade. Essa é uma outra forma de enxergar aquela propriedade. Primeiro eu mostrei ali para vocês, parece com uma distributividade, tá? Mas também é uma ideia de, cara, olha só, aquilo que é o meu mecanismo básico de construir programas mais complicados a partir de programas mais simples, construir funções mais complicadas a partir de funções mais simples, tá? Que é a composição de funções, ela tem que ser preservada, eu tenho que conseguir continuar fazendo isso no plano dos dados estruturados, tá? O fmap tem que ter o functor tem que conseguir fazer isso. Se eu tem uma coisa, tá? Que me leva para o mundo de dados estruturados, mas ele não preserva essa estrutura aqui algébrica da composição de funções, não vou chamar de functor, é outra coisa, tá? Uma outra coisa qualquer, assim, eu não sei nem se tem nome para essas outras coisas, tudo bem? Essa aqui é um cara importante para a gente. É um cara que preserva estruturas, tá? A gente pode entrar nas estruturas, mexer os dados lá dentro, mas a gente não bagunça estruturas. E por que isso é útil? Tá? Porque lembrem que esse F aqui, ó, a estrutura que tem em torno dos dados, serve para modelar algum efeito computacional. Então, por exemplo, sequência de dados, sequência. Tá? A F serve para modelar sequências. A F serve para modelar tratamento de erros. Essa F serve para modelar entrada e saída de dados. Essa F serve para modelar, sei lá, um monte de outras coisas, tá? Um monte de outras coisas. E aí, tipo assim, entrada e saída de dados no disco, acesso à rede, a uma rede de comunicação, por aí vai, tá? Desenhar alguma coisa na tela, tudo isso aí é I/O, entrada e saída de dados, tá? Repare que essas estruturas vão servir para modelar esses efeitos computacionais. Tem um efeito computacional que eu vou mostrar para vocês só um pouco mais para frente, tá? Que é o que a gente vai chamar aqui de state, ou o efeito da máquina de estados. Até agora, a gente não viu como é que guarda o estado de uma computação, para eu continuar ela em outro momento, por exemplo. Tá? Até agora, a gente não viu como é que faz isso. E percebam, tá? Vocês programaram, fizeram um monte de coisa, e vocês não viram necessidade disso. Guardar como se fosse uma variável, assim. Pega uma informação aqui, guarda num lugar na memória e deixa lá para usar depois. Isso aí é a ideia de estado. Até agora a gente não falou de estado. Percebam que a gente está programando. Até agora a gente não falou de estado. Nada disso. O estado está tudo implícito lá no que está acontecendo. Tá? Vocês fizeram um monte de programas já aí nas listas de exercício e até agora ninguém falou de estado. Até agora eu não mostrei para vocês como é que emula, o que seria o equivalente em todas as outras linguagens que vocês conhecem, Python, C, Java, C++, tudo, basicamente, tá? O equivalente de fazer alguma coisa tipo x é igual um número aqui. Esse igual aqui, ó, tá guardando o estado de alguma coisa, tá alterando o estado de uma variável, tá? Até agora eu não mostrei para vocês como é que faz isso. Percebam que vocês também não sentiram falta, tá? Percebam, e por que eu não mostrei isso para vocês? Porque para fazer isso eu preciso de uma estrutura que capture essa ideia. Esse também é um efeito colateral, tá? Também é um efeito computacional, que a gente vai querer explorar um pouco mais para frente. Esse aqui é extremamente útil, tá? Mas a gente vai olhar, deixar para ver isso aqui um pouco mais para frente. Essa é a ideia do functor, tudo bem? Então, o fmap é aquela função que, inclusive, a gente chama ela aqui de... o fmap me carrega lá para cima,
E o FMAP, em alguns lugares, vocês vão ver ele com o nome de lifting, que é fazer essa promoção. Lifting tem essa ideia de levantar, né? Mas também pode ser traduzido como promover, tá? Tipo, uma coisa que ficou, sei lá, maior, cresceu, melhorou em algum aspecto, tá? Foi promovido. O FMAP é essa função que promove os dados não estruturados para o mundo dos dados estruturados. Tudo bem? E outra coisa que acho que no ano passado eu deixei implícito, mas, tá? Eu posso fazer quantos níveis eu quiser usando o FMAP. Usando o FMAP, eu posso fazer estruturas com quantos níveis hierárquicos eu quiser, tá? Aqui agora eu só estou mostrando 2 níveis, mas eu posso, por exemplo, fazer vários níveis. Vários níveis. Então, para dar um exemplo, eu posso ter aqui um mundinho de inteiros. E aí eu usar um FMAP para promover isso aqui para o mundinho das listas de inteiros. O listão funk. E aí eu posso usar um outro FMAP para promover isso aqui para maybe de lista de inteiros, por exemplo, tá? E eu posso usar outro FMAP, percebam, outro FMAP para promover isso aqui, por exemplo, para funções do tipo, sei lá, double para maybe de lista de inteiros. Percebam que eu posso ir montando estruturas cada vez mais complicadas usando essa ideia do functor, tá? E aí, tá? Repare que se eu te der uma coisa desse tipo aqui, e você quer chegar lá dentro e trocar o int que está lá dentro, lá na estrutura lá embaixo, tá? Tá aqui dentro, aqui o x. Trocar esse int por um char, por exemplo, você vai usando FMAP. Você usa o primeiro FMAP para entrar dentro da estrutura aqui, você usa um segundo FMAP para vir para cá, um terceiro FMAP para vir para cá. Aí você vai, cada FMAP fosse injetando, entrando num nível dessa estrutura, como se fosse uma cebola, tá? Como se fosse uma cebola. Cada FMAP serve para você descascar a folha mais externa da cebola. Se você fizesse descascamento, sei lá, 3 vezes, aí você vai chegar a alguma coisa, você pode pegar uma função, alterar os dados lá de dentro, só que o FMAP ele não joga fora a casca, ele não destrói a casca que você tirou, ele vai colocando de novo a casca da cebola no lugar. De tal forma que você tem uma cebola, caixa, tudo bonitinho, tá? A mesma caixinha, a mesma estrutura, tá? Só que o dado lá dentro da estrutura mudou. Tudo bem, gente? Então você pode fazer isso, tá? Isso aí vai dar, aí alguns exemplos vocês vão ver, por exemplo, seria fazer alguma coisa assim, ó, fmap.fmap. Esse exemplo está aí na tela, tá? F, tudo bem? O que é fmap.fmap.fmap? É uma coisa que pega um dado aqui, entra aqui, segundo fmap entra aqui, terceiro fmap entra aqui, aplica a função f, pega esse dado x aqui, transforma ele, leva ele para outro lugar aqui, ó, para um f de x, leva ele para outro lugar, é um outro dado, e aí começa a voltar essa estrutura todinha para botar o dado de volta na mesma estrutura. Tudo bem? Carrega o dado num dos planos, troca o plano, aquele plano mais de baixo ali, troca ele, mas o restante da estrutura toda se mantém constante. Tudo bem? O FMAP é esse mecanismo de a gente poder ficar entrando e saindo de dentro dessas estruturas, tá? O único detalhe aqui é que essas estruturas elas vão ser o que eu vou chamar aqui de estruturas lineares, tá? É uma estrutura dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Se a sua estrutura for um pouco mais complexa do que isso, você vai precisar de outros tipos de álgebra, tá? Mas o fato de a gente ter essa ferramenta aqui do Funct acaba induzindo a gente a estruturar os nossos dados, a pensar nos dados como se fossem essas cebolas aí, tá? Força a gente a trabalhar assim. Tudo bem? É uma forma disciplinada, vou chamar de jeito, de construir estruturas mais complexas, de programar efeitos computacionais. Tudo bem? Seguindo aqui, então.
Vamos dar uma olhada para frente. Cadê minha anotação aqui, ó? Hoje eu quero falar para vocês de uma outra álgebra que é uma extensão do functor. Tá? Ele vai ser o functor mais alguma coisa. Ele faz mais do que o functor. Ele vai fazer tudo o que o functor faz, que eu acabei de falar aqui, mais algumas coisas. Tá? Ele é um pouco mais poderoso. Ele é um pouco mais forte. Tudo bem? Por esse motivo, vão ter coisas que são functors, não necessariamente vão ser aplicativos. Tá? Não necessariamente vão ser aplicativos. Qual que é a ideia do aplicativo? Aqui hoje eu vou fazer com vocês uma noção, eu vou chamar de intuitiva, que é olhar onde que eu quero chegar, construir alguns deles aqui olhando só os tipos, tá? E na aula que vem, a gente vai olhar quais são as leis do aplicativo, para poder ver se as implementações que eu vou mostrar aqui para vocês, se elas de fato atendem às propriedades algébricas que eu gostaria de preservação de estruturas também, tá? Que eu gostaria que essa álgebra também tivesse, tá? Mas olha só de onde nasce a ideia de fazer o aplicativo, tá? O functor, perceba que o negócio, o functor ele me deu uma função fmap que tem a seguinte assinatura, tá? Pega uma função de azinho para bzinho, uma função que tem uma entrada, pega um dado que tem uma estrutura e produz um dado bzinho dentro da mesma estrutura. É isso aqui que o fmap faz, tá? Eu vou chamar esse fmap aqui de fmap1, querendo dizer o seguinte, é o fmap que funciona para funções com uma entrada exatamente, tá? O f que eu tenho que entregar ali para o fmap. Seria bem legal se eu conseguisse fazer a mesma ideia para funções de qualquer número de argumentos, n argumentos, tá? E aí, o que eu gostaria de tentar fazer é um fmap, que eu vou chamar de fmap 0, para funções de 0 argumentos. Como é que é uma função de 0 argumentos? É uma função que pega um azinho e produz um f de azinho. Tudo bem? Promove um dado não estruturado para uma estrutura. Um fmap para funções de 2 argumentos. Como é que seria? Seria receber aqui, tá? Um azinho para bzinho para czinho, receber o primeiro dado aí, f de azinho, dentro da estrutura, um segundo dado, f de bzinho, dentro da mesma estrutura, uma estrutura com a mesma cara, a mesma forma, tá? E produzir dados nessa estrutura também, que é o f de czinho. Fazer um fmap 3, por exemplo, para dados do tipo A, B, C, D. E aí os dados chegando, cada um deles dentro da sua estrutura Fzinho. Cada um deles chegando dentro de uma estrutura. Tudo bem? E assim por diante, tá? Eu gostaria de poder fazer isso aqui para todos eles, tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês, o aplicativo, ele resolve exatamente esse problema sem a gente precisar definir o que é o fmap de 2, de 3, de 4, de 5, blá, blá, blá. Eu vou definir outras, ou uma outra funcionalidade aqui, uma outra função, tá? E a partir dela eu vou ser capaz de fazer todos esses aí, o fmap de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de quantos eu quiser. N, arbitrário, tá? E a princípio eu não sei quanto que é, tipo assim, você fala para mim, faz aí o de 100 entradas, eu faço lá para você. A partir de uma outra operação mais fundamental. Tudo bem? Essa é a ideia do aplicativo. É a gente ser capaz de estender, generalizar aquela noção de mapear os dados, só que usando funções com mais de um argumento. Tudo bem? Percebam que, se eu posso fazer de N argumentos, eu vou poder fazer a de um argumento, o fmap de 1. Tá? E aí já fica muito claro uma das coisas que eu vou querer. Eu vou querer aqui, independente de como eu monto o fmap de N entradas, eu quero que o fmap de uma entrada se mantenha igual ao que o functor já fazia. Tá? Então, isso aí vai direcionar o que a gente vai fazer na aula que vem, que é falar, enunciar as leis do aplicativo. Tá?
De tal forma que, eu quero preservar a estrutura, eu quero preservar o que eu já tinha do functor, só que eu quero ser capaz de fazer um pouco mais. Tudo bem? Aí vai vir daí essas leis. Preservar o que o functor já fazia. Tá? Então vamos lá. Sem demonstração, tá? Eu não vou demonstrar isso para vocês. Eu vou afirmar e vocês vão ver que meio que funciona. Vocês vão mostrar que funciona, tá? Não vou mostrar muito de onde que aparece essa coisa. Até porque eu confesso para vocês que eu nunca achei uma boa explicação de qual o cara que bolou o aplicativo. Eu nunca achei uma explicação de onde veio. Alguém me apresentou também assim, tá? Olha só, se você tiver essas duas coisas aqui com essas propriedades, funciona. Agora, de onde que alguém montou o engenho original, tá? Eu não sei de onde apareceu. Agora, eu sei como é que é a solução e eu sei o que ele está tentando resolver, que é isso que eu estou mostrando para vocês, tá? Um dia eu vou descobrir qual que era o racional do cara por trás de montar o aplicativo. Mas a gente precisa de duas coisas para fazer aquela extensão ali, o fmap de n entradas, tá? Eu preciso primeiro de uma função que eu vou chamar aqui de pure, tá? E ela precisa ter a seguinte assinatura: Azinho para F de Azinho. Eu preciso disso aqui. Eu preciso ser capaz de pegar um dado não estruturado e colocar dentro da estrutura. Perceba que isso aqui não tem nada a ver com fazer o lift de funções. Isso aqui não é o fmap, tá? Deixa eu até anotar aqui. O fmap é um cara que faz de Azinho para Bzinho, pega um F de Azinho e produz um F de Bzinho. Repara que isso aqui não é o fmap, tá? Esse cara aqui, o pior, é um cara que pega um dado não estruturado e coloca ele dentro de uma estrutura, tá? Por enquanto, eu vou simplesmente afirmar que essa colocação precisa ser uma coisa trivial. Eu entre aspas, não posso perder informação no meio do caminho, tá? Exemplo, se eu te der, por exemplo, aqui, ó, pior de X pro aplicativo das listas, seria pegar e colocar esse cara dentro da lista. Uma lista que só tem o elemento X, por exemplo. O pior de um elemento X pro aplicativo do maybe, tá? É fazer just de X, que é a única forma que eu tenho de pegar um dado X não estruturado e colocar dentro do maybe sem perder os dados, porque se eu não botar no just, eu vou ter que botar no nothing e o nothing não carrega aquele dado X, tá? A lista, eu quero fazer isso que eu estou chamando de colocar trivialmente, tá? Fazer uma estrutura trivial que não perca informação, mas que também não produza novas informações. Perceba o que eu não quero fazer. Eu não quero fazer isso aqui ser, por exemplo, lista de X com X. Eu não quero fazer lista vazia, porque eu perco informação. Aqui eu estou duplicando informação, como se estivesse criando informação nova. Eu não quero fazer nada disso, tá? Obviamente, aqui vai ficar melhor quando eu enunciar as leis do aplicativo, que eu só vou fazer na aula que vem, tá? Só que essas leis, o que elas estão tentando fazer é formalizar o que significa não criar informação e não destruir informação, tá? Então vai ter basicamente duas equações, uma que fala para mim, ó, não tem como, você não pode criar informação nova, e outra falando basicamente que você não pode destruir informação. Então vocês já meio que vão sabendo que tem pelo menos duas equações lá, tá? Então é isso que eu estou chamando de fazer alguma coisa trivial, tá? Fazer uma estrutura trivial. É isso que esse pior precisa ser capaz de fazer. Segunda coisa que eu preciso, tá? É uma outra operação, que eu vou chamar ela assim, ó, de estrelinha. Eu só vou chamar ela de estrela, tá? Até agora eu não descobri qual é o nome desse operador aí, tá? Na minha cabeça, eu chamo ele de apply, ou operador de aplicação, tá? O problema é que se eu chamar esse cara de aplicação, vocês vão ver que ele é pegar argumentos e entregar para funções, tá? Pode confundir com esse outro operador aqui, que é o dólar. Tá? O dólar, ele faz a aplicação de funções, né? F de x aqui é igual a f x, tá? É o operador de aplicação de funções, tá? Mas esse operador aqui, ele tem uma cara parecida. Vocês vão ver já, tá? Vocês vão ver que ele vai servir para fazer essa aplicação de funções, só que
as minhas funções agora, elas estão dentro de estruturas, que quer dizer que ele tem que pegar uma função de Azinho para Bzinho, só que a função agora está dentro de uma caixinha, está dentro de uma estrutura, está dentro do maybe, está dentro da lista, está dentro de uma função, está dentro de alguma outra coisa, tá? Pega um dado f de Azinho, pega o Azinho que está dentro da estrutura, e aí percebam que o fato dele estar dentro da estrutura, eu preciso dar um jeito, tá? De extrair essa função aqui e usar esse dado para entregar para aquela função. De tal forma que eu seja capaz de produzir um f de Bzinho. Tudo bem? Um f de Bzinho. E aí eu quero colocar uma do lado da outra aqui, ó, porque o aplicativo, ele tem essa cara aqui, ó, f de Azinho para Bzinho, f de Azinho, f de Bzinho. Percebam que é muito parecido com o fmap do Phantom, tá? Muito parecido. Só que aqui eu estou exigindo que esse cara seja capaz de lidar com funções que estão dentro de estruturas, enquanto que o Phantom, as funções que eu entrego para ele não tem nada a ver com estruturas, tá? Nem não estão estruturas e também não produzem novas estruturas. Tudo bem? Percebam isso, tá? A função aqui é de Azinho para Bzinho, enquanto a minha estrutura, quando eu chamo de estrutura, é o Fzinho, tá? É o Phantom. A próxima álgebra que a gente vai lidar a partir da semana que vem é uma álgebra que tem a ver com funções que produzem estruturas. Tá? É uma álgebra que eu quero ser capaz de fazer alguma coisa, só que as funções que eu vou usar produzem nova estrutura. E isso aí gera, entre aspas, um problema para a gente. Mas isso aí também gera mais poder de fogo. Gera mais capacidade para eu resolver problemas. Eu tenho problemas que eu só resolvo com funções desse tipo aí, que produzem novas estruturas. Mas a gente vai chegar lá, tá? Então repare que basicamente o que a gente está fazendo é variações dessa ideia do fmap. Variações de pegar uma função, entregar um dado para ela. No Functor, a função está recebendo um dado, só que o dado está dentro de uma estrutura. Eu tenho que ser capaz de pegar o dado dentro da estrutura, usar a função e botar o dado de volta na estrutura. Aqui no aplicativo, o dado está dentro da estrutura, o f de Azinho, e a função também está dentro de uma estrutura. Eu tenho que ser capaz de extrair a função de dentro da estrutura, extrair o dado de dentro da estrutura, combinar os dois e botar isso dentro de uma estrutura Fzinho, tá? De tal forma que a gente, entre aspas, preserve a estrutura. Preserve essa estrutura. Agora perceba que tem duas estruturas diferentes, tá? F do lado esquerdo e F do lado direito. Elas potencialmente são diferentes. Tá? Tudo bem? Aí a gente vai precisar definir o que significa preservar essa estrutura. Quando eu falo de duas estruturas diferentes, tá? Cada estrutura vai ter uma noção ligeiramente... Não é que vai ter uma noção diferente, mas para cada estrutura tem uma implementação diferente do que significa isso. E aí as leis do Phantom, do aplicativo, vão ter duas regras adicionais lá, falando para mim o que significa preservar a estrutura. Tá? Por enquanto, vamos indo qualitativamente aqui. Tá? Exemplo do que está acontecendo. Exemplo de como é que eu uso isso. Tá? Exemplo de como é que eu posso usar essa coisa aí. Repare que eu não... Até agora, ó, eu não falei como que implementa, tá? Eu só estou dizendo, cara, isso aí é o que eu quero. Eu quero essas operações aí, tá? Aqui agora eu vou fazer para vocês, né, o que tem que acontecer, o que tem que acontecer, e já vai aparecer uma das primeiras leis do aplicativo aqui, tá? Que tem a ver com o funk e tal, mas vou mostrar para vocês como é que a gente usa esse troço aqui para fazer aqueles fmap 0, fmap 1, fmap 2 que eu mostrei no quadro anterior. Então vamos usar como exemplo aqui, ó, uma função que eu vou chamar de mais 1. Função mais 1, para começar, tá? A função mais 1 é uma função que tem um argumento e produz um resultado, né? Pega um argumento do tipo, sei lá, número, um int, por exemplo, tá? Por exemplo, mais 1 recebendo 2, isso aqui é igual a fazer 2 mais 1 e vai produzir um inteiro que é o 3. Por aí vai.
Então, essa função aí é a função de uma entrada que produz uma saída. Tudo bem? Eu vou notar ela assim, ó, de Azinho para Bzinho. Muita atenção aqui que eu vou falar agora. Eu vou escrever ela, o tipo dela aqui errado, Azinho para Bzinho, tá? Simplesmente para a gente sempre conseguir ver o que é o tipo da entrada e o tipo da saída. Apesar de que nesse exemplo em particular, o Azinho é int e o Bzinho também é int, por exemplo, tá? Ou o Azinho é double e o Bzinho é double. Por aí vai, tá? O mesmo número. Mas eu vou notar assim, A para B, para poder saber, porra, de onde apareceu esse A? Quem que era esse A? De onde apareceu esse troço? De onde apareceu o Bzinho? Para a gente poder rastrear de onde apareceu cada coisa. Ah, o Azinho é o que estava na entrada. Ah, o Bzinho é o dado que estava na saída. É o dado que foi produzido na saída. Para a gente poder rastrear o que está acontecendo, tá? Mas vamos lá. Quando eu escrevo pior de mais um, o que eu produzo? O que eu faço com isso? Opa, vamos lá, presta atenção. Acompanha comigo. Pior é uma coisa que recebe um Azinho. Quem é o Azinho? Quem é a entrada, tá? A entrada, o tipo da entrada, essa coisa toda, ó, de Azinho para Bzinho. Percebam, tá? Deixa eu até anotando aqui individualmente, ó. Esse cara aqui é do tipo Azinho para Bzinho. O pior é um cara que pega, eu vou chamar de Azinho linha, tá? Só para não confundir, e produz um F de A linha, qualquer que seja o functor que a gente estiver tratando, tá? Isso quer dizer que quando eu juntar as duas coisas, o tipo dessa coisa toda aqui vai ser A linha igual a Azinho para Bzinho, e aí o F de Azinho precisa ser do tipo F de Azinho para Bzinho. Isso quer dizer que o tipo disso aqui, dessa expressão toda aí é F de Azinho para Bzinho. Opa, olha só. O que o pior fez? O pior pega uma função, nesse caso aqui, nesse meu exemplo, ele pegou uma função e foi capaz de colocar a função dentro da estrutura. Isso não é para ser extraordinário, tá? Foi para isso que a gente viu o cálculo lambda lá no começo. Funções são dados como outro dado qualquer. Funções aqui no que a gente está fazendo, tá? São cidadãos de primeira classe, né? Que a gente chama first class citizens, tá? Eles podem ser tratados como um dado qualquer. Não tem diferença entre dado e função. Bem? Que é uma coisa um pouco surpreendente. Ora, o pior, ele pegou uma função e ele colocou a função, de alguma forma, tá? Aí a gente precisa ver como é que cada Fzinho, cada functor específico faz isso. Mas ele pega uma função e coloca a função dentro da estrutura. É isso que o pior faz, tá? E o que faz a estrelinha, o application? Opa, vamos dar uma olhada nessa expressão aqui, ó. Pior mais um estrelinha X. Vamos dar uma olhada aqui. Quem são os tipos de cada coisa? Pior mais um é o que está ali em cima. O tipo disso aqui é de F de Azinho para Bzinho. F de Azinho para uma função dentro da estrutura, tá? Esse cara aqui, ele recebe, ó, uma função dentro da estrutura. O primeiro argumento, que é o que está do lado esquerdo, ok. O segundo argumento, obrigatoriamente, tem que ser um dado dentro da mesma estrutura. Obrigatoriamente, eu preciso que seja um F de Azinho, para poder encaixar na assinatura de tipo da função que está lá no meio, tá? Dito isso, o resultado dessa coisa toda aqui tem que ser um F de Bzinho. Um F de Bzinho, tá? Repare, um F de Bzinho. Olha uma outra coisa aqui. Olha o fmap que está aqui em cima, tá? Deixa eu escrever ele aqui maior. Fmap é uma coisa que pega a função de A para B, um F de Azinho, produz um F de Bzinho. Olha só que coisa curiosa, gente. Eu tenho, tá? Vou marcar aqui de verde. Eu tenho F de Azinho, que eu posso usar aqui. Eu tenho F de Bzinho, que eu posso usar como resultado do fmap.
Falta uma função de Azinho para Bzinho, que eu tenho. É esse cara que está aqui, ó. Esse cara que está aqui é a função de Azinho para Bzinho. Opa! Isso quer dizer que seria bem interessante, afinal, eu estou falando de functor aqui o tempo todo, o f do aplicativo é um functor também, tá? Seria bem interessante que, se eu puder escrever fmap de mais um x fosse igual a escrever pior mais um recebendo o mesmo x. Porque os tipos encaixam. Tudo encaixa com tudo. Fmap, quando ele vê o mais um, é uma função fora da estrutura, o x é um dado dentro da estrutura. Do lado, o resultado disso é um bzinho dentro da estrutura, um f de b. Do lado direito, o pior pega uma função fora da estrutura, bota na estrutura. Aqui está errado. Quando eu junto isso aqui com a estrela x, o resultado dessa coisa toda aí é um f de b, como eu estou vendo do lado de cá, tá? Seria bem interessante de que essa expressão fosse verdade, que é o mesmo que dizer, tá? Reescrever assim, ó, fmap de uma função f qualquer e um dado x qualquer tem que ser igual a pior f estrela x. Seria bem interessante se isso aqui fosse verdade, tá? Para eu preservar o que o fmap já é capaz de fazer. Ou, em outras palavras, eu posso, a partir dos dois componentes do aplicativo, tá? Que são essas duas funções aqui, reconstruir o fmap com as mesmas propriedades que tinha antes. Tudo bem? E essa daqui, a gente vai ver na aula que vem, é uma das leis do aplicativo. O aplicativo, para estar correto, ele tem que essa equação tem que ser verdade. Tudo bem? Mas perceba uma coisa, o que eu estou mostrando aqui, tá? Como é que escreve o fmap? Opa, tá aqui já, né? Como é que escreve o fmap? O fmap. Opa, eu posso usar desconstruir ele, eu posso construir ele a partir de duas coisas mais elementares, o pior e o estrelinha. E aí perceba uma coisa aqui. Esse cara aqui, ó, o fmap 0, que é um dos caras que eu gostaria de conseguir fazer, esse cara aqui é o próprio pior. Já um elemento básico lá do aplicativo. Esse fmap aqui, tá? Esse fmap 1, eu construí assim, ó, pior f estrela x. Isso aqui é igual a fmap f x. Ou pelo menos eu gostaria que fosse, tá? Vou exigir que seja, tá? Assim, vai ser uma das leis do aplicativo. Vou exigir que seja. Opa! Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é, a partir daquele pior do aplicativo, eu consigo fazer o que eu já tinha antes. Como é que eu faço o fmap 2? Como é que eu faço o fmap 3? Então, vamos lá. Dá uma olhada nesse outro caso aqui agora. Caramba. Dá uma olhada agora nesse outro caso aqui agora. O que acontece quando eu uso a função mais? E o mais dos números, tá? Opa. Deixa eu anotar ela assim. A função mais dos números. E muita atenção, porque eu vou, entre aspas, cometer um erro, mas eu vou cometer um erro, de novo, um erro proposital, tá todo mundo atento. Eu vou dizer que o tipo disso aqui é de Azinho para Bzinho para Czinho, para eu poder marcar nos tipos, com letrinhas diferentes, quem é o tipo, de onde que apareceu o primeiro, quem é o primeiro argumento, quem é o segundo, quem é o resultado, tá? Só para eu poder rastrear o que aconteceu com esses tipos, porque o mais ali é int para int para int. Eu perderia, entre aspas, informação, tá? De quem é, de onde está o quê, tudo bem? Eu quero manter essa coisa aqui. Quero manter essa minha capacidade de perceber onde é que estava cada coisa originalmente, tá? Em qual posição. Vamos lá. Quem é pior demais? Tá? Quem é pior demais? Vamos lá. Pior é uma coisa que pega um azinho e bota dentro da estrutura, faz um f de azinho. Quem é o azinho no caso?
essa coisa toda aqui. O resultado disso aqui, eu espero que não precisa de maiores explicações, tem que ser f de Azinho para Bzinho para Czinho. Eu peguei a função, botei ela dentro da estrutura f. Coloquei alguma informação em volta da função. Beleza? Quem é pior demais usando a estrelinha com um dado x? Vamos olhar aqui o que está acontecendo, tá? Lembrando que a estrelinha pega f de A para B, f de A e produz f de B. Então vamos lá, vamos ler o que está escrito aqui, tá? Do lado de cá eu estou recebendo. Do lado esquerdo aqui eu estou recebendo f de Azinho para Bzinho para Czinho. Tudo bem? E aí eu estou olhando que tem que ser, ó, função de uma coisa para outra. Quem é esse Bzinho aí? Vai ser isso aqui tudo, né? Ó. Eu posso ler assim, certo? Uma função que pega um dado Azinho e produz uma outra coisa. Que coisa é essa? Uma função nova. Aquela ideia de aplicação parcial, tá? Eu não preciso entregar todos os dados para as minhas funções. Se eu só entrego o primeiro, o resultado é uma nova função que faz outra coisa. Tá? Uma função um pouco mais simples, mas é uma outra função. Tá? Eu posso ler desse jeito aqui. Do lado de cá, eu preciso ter um f de Azinho, tá? Que é o que vai entrar do lado de cá. Precisa encaixar. O resultado disso aí tudo, o resultado dessa coisa toda aqui, vai ter que ser um f de Bzinho, onde o Bzinho é esse troço aqui. Bzinho é essa coisa toda. Então, o resultado dessa expressão toda é f de B para C. Opa, é uma outra função dentro de estrutura. O resultado disso aqui é f de B para C. Todo mundo comigo aí até agora, gente? Dá só um alô aí para eu saber se tá tudo bem. Tudo beleza, tá dando para entender, professor. Todo mundo me acompanhando, né? É que vocês ficam tão quietinhos, gente. A turma do ano passado era bem perguntadora, velho. Chegava até, entre aspas, tá, a me atrapalhar um pouco, porque eles perguntavam tanto que eu não conseguia terminar de falar tudo que eu queria. Vocês são tão quietinhos. Mas vamos lá, segue aqui o baile, segue o jogo. Opa, olha só, o resultado desse de fazer, pegar o pior, botar uma função dentro da estrutura, só que agora a minha função tem dois argumentos. Eu usei o operador da estrelinha, que é uma aplicação de função, eu entreguei um dado f de Azinho, que está dentro de uma estrutura. O resultado dessa coisa precisa ser f de B para C. É uma outra função dentro de estrutura. Tá? Opa! F de B para C. Mas não é isso que eu estou querendo. Não é isso que eu estou querendo. Eu estou querendo pegar um outro argumento aqui, ó, B, e produzir um C. Opa, mas eu tenho um resultado intermediário que eu posso utilizar fazendo o seguinte. Tá? Porque quando eu consigo escrever aqui. Onde eu posso fazer o seguinte, ó, pior mais estrelinha x, isso aqui é o que a gente tinha antes, é o resultado ali de cima. Eu posso pegar e fazer o seguinte, cara, por que eu não posso usar o operador da estrelinha de novo? Afinal, ele é um cara que sabe trabalhar com funções dentro de estruturas. Se eu entregar para ele aqui um dado y, quem que são os tipos de cada coisa aqui? Olha lá. Essa coisa toda a gente concluiu ali em cima, que é um B, F de B para C. B para C dentro da F, tá? Esse cara aqui, para a coisa encaixar, precisa ser um F de B. Olha lá, ó, precisa ser um dado dentro da estrutura, de tal forma que ele sirva para encaixar nessa posição aqui da função, na entrada da função. O resultado disso aqui tudo tem que ser um F de C. F de C é o resultado dessa parada. Professor, o que você está me falando então é que aquele fmap 2, tá? Eu vou poder, que a cara dele tem que ser assim, né? Ó, de A para B para C, F de A, F de B, F de C. Quer dizer que eu posso fazer usando essa ideia aí? Sim. Que eu estou afirmando para você que a gente vai querer que o fmap2, pegando uma função f, que tem essa cara aqui, um dado x, um dado y, olha lá, o x
um dado X, que é um F de Azinho, um dado Y, que é um F de Bzinho. Para produzir o F de Czinho, basta eu fazer pior, pegar minha função F e botar lá dentro da estrutura, com essa função aí, pior, que é a coisa que envelopa funções, ou não só funções, tá? Envelopa dados, em geral. A gente está usando para envelopar funções. Passa para ela, usando o operador da estrela X, passa o resultado disso aqui, Y, tá? E aí eu vou fazer uma propriedade lá no aplicativo para esse carinha aí, ó, o operador da estrela, tá? De tal forma que essa coisa seja associativo nesse sentido aí que eu estou escrevendo aí, para não precisar ficar falando onde é que tem que ter parênteses, tá? Eu vou querer ter alguma ideia de associatividade usando para poder escrever essa coisa sem os parênteses, do jeito que a gente está escrito, do jeito que está escrito aqui, tá? Vai ter uma lei lá no aplicativo para me permitir fazer isso, tudo bem? Vai ter uma lei lá no aplicativo, a gente vê as leis na aula que vem, tudo bem? Ô, professor, essa parada aqui é bem legal. Então, assim, isso quer dizer que para eu fazer o fmap de 3, eu posso seguir o mesmo padrão? Exatamente. Porque é tudo igual a análise, tá? Fmap 3, f de x, y e z é fazer pior, f, usa a estrelinha para ir passando os argumentos, x, y e z. Quem que é o fmap de 4? Mesma coisa, mesmo padrão. 5, de 6, de 100, de 1000, de 10.000, de quantos você quiser, tá? Perceba que você consegue, a partir do pior e dessa função aí, estrelinha, fazer o lifting, tá? De funções f, que é essa ideia do fmap aí, fazer o lifting de funções, só que agora não são mais só funções de um argumento, funções de quaisquer argumentos, quaisquer quantidade de argumentos, tá? O aplicativo é a extensão da ideia do functor para funções com qualquer número de argumentos, com qualquer número de entradas. É essa a ideia do aplicativo. Vou repetir. O aplicativo é o functor, só que generalizado para funções, para funcionar, para promover, para fazer aquele lifting de funções com qualquer número de argumentos. 0 argumentos, 1 argumento, 2 argumentos, 3 argumentos. Tudo bem? Obviamente, números inteiros, tá? A gente não vai falar em função de menos 2 argumentos. Sei lá o que significa isso, tá? Mas sim, funções com número arbitrário de argumentos. Tudo bem? E essa é a ideia básica, tá? O pior encaixota, envelopa a função dentro da estrutura e o operador da estrela, que é uma espécie de aplicação de função, ele pega funções estruturadas e consegue encaixar elas dentro de dados de funções que estão dentro de estruturas, consegue pegar dados que estão dentro de estruturas e combinar as duas coisas para formar os dados de saída, tá? E aí ela vai fazendo isso, perceba aqui, por meio de aplicação parcial. Uma ideia que a gente nem ficou explorando tanto, assim, mas é uma ideia bastante básica, tá? Bastante fundamental, a ideia de aplicação parcial. O que eu queria que vocês percebessem aqui uma coisa, tá? Até agora eu não disse quem é a F. Que estrutura que é essa IF? Até agora eu não falei nada disso. E é isso que eu quero que vocês percebam. E é isso que é o ponto importante, tá? O que eu estou fazendo aqui, na hora que a gente fala do functor, na hora que a gente fala do aplicativo, não importa que estrutura que é. Vai funcionar sempre do mesmo jeito. Desde que, claro, a estrutura particular tenha algumas determinadas propriedades, tá? Você consiga implementar algumas determinadas leis. Eu vou mostrar aqui para vocês 2 implementações particulares, para 2 aplicativos diferentes. Tá? E aí, na aula que vem, a gente vai ver as leis do funk. E a gente checa se essas caras aqui satisfazem as leis ou não e tal. Tá? Vamos lá, então. O primeiro deles que eu quero mostrar aqui para vocês é o aplicativo do Maybe. E aí, lembrando aqui, ó, class functor. Como é que vai ficar lá em Haskell, tá? Para ser aplicativo, a estrutura precisa ser um functor. Aplicativo F, onde? Lembrando que isso aqui é
uma generalização dos functors. Então, tipo, tem que ser o mais específico para poder ser o mais geral. Tá? Tem que ser um functor para virar aplicativo. Eu preciso de uma função pior de A para f de A. Eu preciso da estrelinha que pega f de A para B, f de A e produz um f de B. É isso que eu preciso fazer, tá? Por enquanto, simplesmente naquela ideia de que o pior precisa pegar e colocar um dado dentro da estrutura sem perder dados e sem construir dados novos, tá? Mas a gente vai melhorar isso na aula que vem. Vai formalizar isso. Como é que funciona o maybe? Como é que é a instância do maybe? Maybe. Vamos lá, então. Vai ficar assim, ó. Instance, applicative, maybe, onde? Então, vamos lá. Pior. Vou anotar aqui, tá? Pior precisa ser do seguinte tipo. Azinho para maybe de azinho. É isso que eu estou procurando. Eu vou dizer que pior de x, pega um dado do tipo azinho, vai ser igual a colocar o dado dentro da estrutura. Lembra, o maybe tem just e tem o nothing. Para eu preservar o dado x, tá? A única coisa que eu consigo fazer é botar ele usando o just, carregar ele dentro do just, porque aí eu não perco dados, tudo bem? A única coisa que eu preciso fazer, a única coisa que vai fazer sentido fazer, tá? A gente pode simplificar isso aqui, escrevendo assim, tá? Ó. Simplesmente um pouco mais elegante, é assim que vocês vão ver na biblioteca básica. A estrelinha, por que eu não estou conseguindo escrever? A estrelinha que eu estou procurando tem esse tipo aqui, ó. Maybe de Azinho para Bzinho, maybe de Azinho para maybe de Bzinho. É isso aqui que eu estou procurando, essa função agora. Agora eu estou especializando o meu functor, né? O meu f agora não é qualquer um, tá? É um maybe, tudo bem? Então vamos lá. Eu vou implementar ela da seguinte forma. Vou dizer que pode vir um nothing do lado esquerdo, estrelinha, e do lado direito vai vir um x dentro do maybe. Eu vou chamar de mx, tá? Só para lembrar que é um dado x dentro do maybe, tá? Pode ser um nothing, pode ser um just x, por exemplo. Tudo bem? Do lado esquerdo pode aparecer just de f. Lá dentro tem uma função. Lembrem isso, tá? Estrela m de x. Que pode ser um nothing ou pode ser um just x. Tudo bem? Pode ser ter um dado carregando aqui dentro, tá? Então vamos lá. Esse cara aqui, o primeiro, está falando o seguinte para mim, ó. Nothing combinado com dado. O nothing está falando para mim, cara, não tem função nenhuma para você usar. Está do lado esquerdo é uma função. Não tem função nenhuma aí. É isso que aquele nothing está falando para mim. Se não tem função nenhuma, tipo, cara, não faz sentido eu falar em pegar um dado e aplicar uma função, usar esse dado numa função, porque eu não tenho função nenhuma, tá? É um erro. Aconteceu um erro na produção da função, tá? Opa, o nothing não serve para falar, indicar que aconteceu algum erro em algum momento? Tá aí, tá? Aconteceu um erro na produção da função. É o nothing que está do lado esquerdo lá. Se acontecer um erro no lado da função, não consigo mais continuar a minha computação, indica isso com o nothing, é para isso que ele serve. Perfeito? É o que faz sentido. Vocês vão ver que depois, lá nas leis do aplicativo, blá, 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 tem tem 4 leis lá que tem que ser satisfeitas, tem 4 equações, a única coisa que faz sentido no meio delas é essa, tá? Mas estou tentando passar a noção intuitiva com vocês aqui. Just f m de x. Vamos lá. Ó. Aqui eu tenho uma função, f. Repare que f, essa f que está aqui dentro, essa f que está aqui dentro é do tipo de Azinho para Bzinho. É o tipo da f que está dentro do just. E o just f é maybe de Azinho para Bzinho. Tá? O tipo que está aqui é maybe de Azinho. Opa, mas lembrem-se que para ser um aplicativo
tem que ser um functor. Isso me dá um fmap, que eu posso usar aqui, tá? Opa, isso quer dizer que eu posso vir aqui, pegar, fazer fmap, f, m de x. E aí eu deixo o functor cuidar do resultado dessa parada. Tudo bem? Porque o resultado de fmap f de m de x vai ser um maybe, olha lá, maybe, não vai perder a estrutura, maybe de bzinho, que é o que eu estou procurando, que é o maybe de bzinho. Alguma dúvida aí, gente? Isso é o que faz sentido. Obviamente, a gente podia ter aberto os casos, tá? Os cases, tá? Mas é assim que vocês vão ver na biblioteca básica, usando o que você já tem, o functor f, tá? Estendendo a ideia do functor. Tudo bem? Todo mundo ok? Olha só o negócio aqui que eu quero bem claro para vocês, tá? Porque uma coisa você vê aqui, vê a implementação e tal, isso aqui é a coisa prática. O que significa isso que a gente acabou de escrever? O que significa cada uma dessas coisas, tá? Quando eu fiz fmap, o functor do maybe, eu escrevi o seguinte. Tá? Azinho para Bzinho, maybe de Azinho, maybe de Bzinho. Isso aqui é o que eu tenho quando eu falo functor maybe. Para que serve o functor do maybe? Serve para lidar com casos onde pode acontecer um erro na produção dos dados que eu preciso entregar para uma função. Vou repetir. O functor do maybe serve para lidar com os casos onde eu tenho uma função, ó, Azinho para Bzinho. Não tem nenhum erro, não tem nenhum problema nela. Tá? Mas o dado que eu vou usar para alimentar a função pode ter tido um problema na hora de produzir esse dado. Que é o que significa lá, maybe de Azinho. O functor serve para lidar com esse caso específico. Eu tenho uma função, mas eu potencialmente não consigo produzir um dado para entregar para essa função, que é o maybe de Azinho. Para que serve o aplicativo do maybe? Para que serve o aplicativo do maybe? Serve para lidar com o caso, deixa eu até indicar aqui, ó, onde eu posso ter problema na hora de produzir a função que eu quero usar. Maybe da função. Isso aqui está falando para mim que pode acontecer um problema na hora de você produzir a função que você vai usar. Pode ser, por exemplo, que você tem que escolher entre várias funções e você não consegue escolher. Pode ser, por exemplo, que você pediu informação para terminar de montar uma função e você não tem essa informação. Ou aconteceu de fato um erro, qualquer coisa aí no meio do caminho. Mas você não conseguiu nem decidir que função que é. Aconteceu um problema na hora de produzir a função. O maybe de Azinho do lado de cá, ó, tá falando que também é capaz de lidar com erros na hora de produzir os dados para alimentar a função. E aí percebam que pode ter acontecido. Vários casos. Eu não tenho nenhuma função, veio nothing, e eu também não consegui produzir dados. É o caso que a primeira linha vai tratar. Segundo caso, eu não consegui produzir uma função, mas eu consegui produzir os dados que eu colocaria na função. Mas se eu não tenho função, não tenho o que fazer. Tem erro também. É o que a primeira linha vai tratar desse segundo caso também. Próximo caso. Eu tenho a função. Eu consegui produzir a função. É o que a segunda linha está falando. Just de F. Eu consegui produzir a função. Mas o meu dado pode ter tido erro ou não. Que é o que está escrito nessa linha. Por isso que eu deleguei para o fmap, né, para o functor, resolver esse caso, que é o caso que ele já é especializado em resolver. Eu tenho a função, mas eu potencialmente tenho pode acontecer algum problema na hora de produzir os dados para alimentar a função. A segunda linha trata desse segundo caso para mim, e aí eu deleguei para o functor, porque o functor já fazia isso. Eu só basicamente adicionei uma coisa nova, que é a possibilidade de eu falhar na hora de decidir a função. Por isso que o aplicativo é um pouco mais poderoso do que o functor sozinho, tá? Perceba lá, ó, o functor do maybe
não é capaz de lidar com o caso com a possibilidade de eu não conseguir produzir a função. Ele parte da ideia de que tem a função. O aplicativo não. O aplicativo, ele permite que a gente expresse essa ideia de, pode ter acontecido um erro nesse outro ponto aqui, na hora de produzir a função, na hora de decidir a função a ser utilizada. Perceba que ele aumenta a possibilidade de onde pode ter pontos de falha no teu programa. Tá? Por isso que em vários momentos a gente precisa do aplicativo, tá? Porque é mais poderoso. Olha lá, ele espalha pontos de falha em outros lugares. Todo mundo ok comigo aqui, pessoal? O maybe é o mais light aqui, por isso que eu sempre começo com ele. Tudo bem? É para isso que serve o aplicativo do maybe. Para aumentar a ideia de falhar na hora de produzir as funções, na hora de decidir qual é a computação que tem que ser executada. Não só os dados que vão alimentar as funções, que era o que o Functor fazia quando eu tinha só o Functor. Vamos para um aqui, que eu tenho uma certeza quase absoluta, que vocês vão ficar tipo, cara, esse aqui é muito doido. Tá? É o da lista. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é o da lista. Tá? Eu vou dar uma noção intuitiva para vocês do que significa preservar a estrutura, agora com a lista, porque a lista é mais sofisticada. Tá? E ela é um aplicativo extremamente útil também. Vocês usam esse aplicativo aqui no dia a dia de vocês de programador o tempo todo. Vocês só não sabem o nome dele. Tá? Hoje vocês vão saber. Vamos lá. Lista. A instância vai ser assim. Instance aplicativo da lista vai ser o pior que eu estou procurando é assim, ó. Pior, pega um azinho e produz uma lista de azinho naquela filosofia de não perder dados, não duplicar dados, nem nada disso, tá? Pior de um dado X vai ser a lista que só tem aquele dado X. Eu coloquei, de fato, dentro da estrutura, não perdi os dados, o X está lá dentro, não dupliquei dados, eu não inventei dados novos, só tem o X lá dentro. Pronto, deve ser isso, deve ter que acontecer. Vou repetir. Na aula que vem a gente vai ver as leis do aplicativo e aí vai ter uma noção mais clara, um critério mais formal de, cara, o que significa, o que o pior tem que fazer, o que os outros caras têm que fazer. Porque eu não gosto de apresentar as leis lá, porque eu acho que, tipo, elas acabam mais complicando, às vezes, se você vê elas a primeira vez, do que simplificando, tá? Vamos com a intuição e depois a gente arruma a intuição. Segundo caso aqui. E aí, só vem comigo, tá? Só vem comigo. Eu tenho, vou chamar aqui de G de S, estrela, tá? Peraí, deixa eu melhorar aqui, ó. Botar o tipo. A estrela que eu tô procurando, ela tem a seguinte assinatura. F de A para B. O meu F agora é lista. Recebe lista de Azinho, F de Azinho, e produz F de Bzinho. F é a lista. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou receber duas listas e eu preciso produzir uma nova lista. A primeira lista eu vou chamar de GS. GS. Que é uma lista que tem funções aqui dentro. Funções, todas elas desse tipo. Azinho para Bzinho. Todas elas têm que ser com a mesma assinatura, tá? Azinho para Bzinho. As listas são bichos homogêneos, tá? Estrela. O segundo argumento eu vou chamar de X's. XS. É o que a gente usa classicamente, o Szinho para indicar que é lista, tá? São dados do tipo Azinho. E aí eu preciso produzir uma lista, tá? Lista. Vamos lá. Eu vou produzir a lista da seguinte maneira. E seguindo a seguinte filosofia. Eu preciso preservar a estrutura envolvida. As estruturas envolvidas. Então, vamos lá. Lista. O que significa preservar a estrutura da lista? Significa fazer o seguinte. Se eu tinha a lista lá de 1, 2, 3,
Eu faço qualquer coisa com a lista, mas eu mantenho. O 1, eu processo ele de alguma forma e ele vai produzir um elemento aqui x1. O 2, eu vou processar esse elemento de alguma forma e vou produzir um elemento x2. O 3, eu vou processar esse elemento de alguma forma e vou produzir um x3. E aí eu mantenho cada coisa na mesma ordem que ela foi produzida, né? Se o 1 era um insumo, era uma informação que foi processada e era a primeira informação da lista, ela precisa ser a primeira na saída. É isso que significa preservar a estrutura. Eu vou preservar a mesma quantidade de dados e eu vou preservar a ordem dos dados. Isso que significa preservar a estrutura, no caso da lista. Preservar a quantidade de dados e preservar a ordem desses dados. Se atenta aqui, tá? Então, vamos lá. Além disso, segue comigo. O operador aqui da estrela, que a gente estava vendo, é que ele serve para pegar dados e entregar para as funções. Tudo dentro das estruturas. Então, eu vou dizer, assim, o que eu quero tentar fazer aqui é function application, tá? E aí eu vou escrever a seguinte lista. Eu quero uma lista composta por G de X. Lembrando que G é os elementos, já vou definir, mas vão ser os elementos que vêm as funções que vêm da lista da esquerda. X vão ser os elementos que vêm da lista da direita. De tal forma que, quem é o G? G é cada elemento da lista GS. E aí lembrem que fazer essa anotação, ele primeiro pega o primeiro elemento do GS, chama de G, e aí ele vai usar isso aí para montar ali o lado esquerdo. Então, e ele vai seguir na ordem. Eu vou pegar a primeira função que tem lá dentro, G1, vamos chamar assim, e vai usar ela. Eu vou pegar, depois que eu terminar, eu vou pegar o segundo elemento do G e vou usar ela. Terceiro elemento do G e vou usar ela. Quarto elemento, na ordem que aparece na lista. Ao passo que os elementos X, os dados, eu vou extrair da lista XS. E aí percebam que essa anotação faz a mesma coisa. Pega os dados do XS na ordem com que eles aparecem no XS. Então, olha só. Se eu tiver uma lista assim, ó, G1, uma função G1, uma função G2, uma função G3, estrela. Um dado X1, um dado X2, um dado X3. O que vai ser o resultado dessa coisa aqui? Vai ser, vamos lá, preservar os dados e preservar a ordem. Tem 3 dados que eu preciso usar com 3 dados. Então, vamos lá. Eu quero fazer, ó, G de X1, G de X2, G1 de X3. G1 de X1, G1 de X2, G1 de X3. Repare que é exatamente isso que vai acontecer nesse processamento aqui. Próxima coisa, eu quero usar o G2. E eu quero usar o G2 em todos os dados que chegaram ali na outra lista. Então, eu quero fazer, ó, G2 de X1, G2 de X2, G2 de X3. Então, eu quero continuar a lista fazendo G2 de X1, G2 de X2, G2 de X3. E aí eu tenho ainda uma terceira função. Perceba que se eu não usar uma dessas funções, eu estou perdendo dados. Chegou uma função, uma terceira função, e se eu não usar ela, quer dizer que eu joguei ela fora. Eu não quero perder dados. Esse é o espírito do aplicativo, lembra, tá? Preservar a estrutura sem perder dados. Então, eu preciso usar todas as funções, todas as coisas que tem de dados. Então, eu quero fazer ainda, ó, G3 de X1, G3 de X2, e esse cara aqui, G3 X1, G3 de X2, G3 de X3. Eu quero montar essa lista aí. Tudo bem? Essa lista aí, ela é muito parecida, tá? Com uma coisa que vocês estudaram na matemática chamada de produto cartesiano. Cartesiano. Muito parecido não quer dizer que é igual, tá?
Muito parecido. O produto cartesiano pega dois conjuntos de elementos e faz um novo conjunto que tem todas as combinações 2 a 2 dos dois primeiros. Aqui é a mesma coisa. Tem todas as combinações 2 a 2 dos dois conjuntos que chegaram, tá? Só que eu combinei eles, em vez de só colocar os dois lados um do lado do outro, que é o produto cartesiano faz duplas, né? Faz pares. Aqui eu estou pegando de um lado, é uma função, eu estou pegando o outro lado, é um dado, e entregando para a função, tá? Isso aqui tudo aqui, ó, é um Bzinho, isso aqui é um Bzinho, isso aqui é um Bzinho, isso aqui é um Bzinho, todo mundo aí é Bzinho, esses elementos. Isso aqui tudo é uma lista de Bzinho, lembrando disso, tudo bem? Só que essa é a noção da lista, de preservar a estrutura. 1. Usar todos os dados, todas as combinações de dados. 2. Na ordem com que, preservando essa ordem, a ordem da primeira lista e a ordem da segunda lista. Tudo bem? É isso que quer dizer o aplicativo da lista, tá? Professor, o que é isso aqui? Você falou que a gente já viu, falou que eu já vi isso aqui na vida, eu uso o tempo todo. Olha só um negócio aqui. O fmap, lá atrás, quando eu mostrei para vocês o functor da lista, tá? Eu falei para vocês que era pegar cada um dos elementos da lista e atravessar fazendo uma computação. Ó. Pá. Isso aqui, qualquer linguagem que vocês chegarem em algum momento aí, vocês vão chamar isso aqui de laço for. Um laço, tá? Você tem uma lista de coisas que você quer fazer, você quer ficar repetindo uma computação fmap de f, você quer ficar repetindo uma computação f, que é o corpo do laço da iteração, tá? E você vai entregando dados para essa coisa repetindo. Quantas vezes? Quantos elementos tiver na lista? A lista modela essa ideia do laço aí, tá? E esse aqui, professor, esse cara aqui modela um for aninhado, for dentro do for. Quando você tem um for externo aqui, ó, por exemplo, esse aqui, que tem 3 coisas que tem que acontecer, combinados com 3 dados que estão entrando, são 9 passadas, que são exatamente a quantidade de elementos que tem aqui. Se você usar 3 e combinar esse resultado com outra lista de 3 coisas, por exemplo, tá? Que a gente pode fazer vários níveis, né? É o for com for com for. Opa! For. Quantos você quiser fazer o nível de aninhamento aqui. São laços aninhados. Essa é a ideia do aplicativo e da lista. É para isso que ele serve. Tá? Para isso que ele serve. Para formar esses laços aninhados. No ano passado, eu me lembro que alguém perguntou assim, tipo, professor, quer dizer, isso aqui é mais eficiente do que fazer laço dentro de laço, que é um problema em computação tradicional, na linguagem imperativa? É sim e não. Sim e não a resposta, tá? Do ponto de vista de complexidade, pura e simplesmente, repare que a complexidade aqui é exponencial, né? A coisa aqui, ó, tem n vezes n dados. Tá? Continua tendo essa mesma característica. Então, do ponto de vista de complexidade, é a mesma coisa. Só que Haskell, aí isso a gente vai ver bem lá pro final do semestre, tá? Haskell tem a história do Lazy Evaluation. E esse Lazy Evaluation, o compilador ele pode usar a estratégia de avaliação para fazer algumas otimizações. E aí, isso, potencialmente, você pode ganhar coisas. Por exemplo, tá? Digamos que você não precise de todos os dados que estão aqui dentro, ó, dessa lista final. Vamos supor que você só precisa desse elemento aqui, ó, G2x2. Vamos supor que você só precisa dele. E que de alguma forma, o compilador percebeu que você só precisa desse dado, você não precisa dos outros, tá? Numa linguagem qualquer, você teria que ir passando pelo laço e fazendo a computação toda, até chegar aqui e aí você decide parar. Mas você tem que fazer essa computação aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Você precisa produzir todos os dados até chegar ali. Aqui em Haskell não, tá? Porque aqui em Haskell eu não preciso produzir o G1 se eu não utilizar o G1. Se eu nunca fizer o X1 aplicar no G1, eu não preciso potencialmente produzir esse G1 e nem o X1. Que são dois dados aqui que potencialmente podem demorar para ser produzidos, tá? Então eu posso percorrer a lista, só fazer assim, G1, opa, acabou a lista, não precisa mais nada. Então vai para o G2, G2, passa aqui. Aí eu produzo esse dado, que pode ser que seja uma coisa demorada, e esse dado, só que eu só produzo no lugar onde eu preciso, tá? Então, assim, potencialmente tem espaço para otimização. Não sei se para vocês
bem mais para frente, lá no final do semestre. Quando a gente falar de lazy evaluation, ordem de avaliação, a gente vai falar disso de novo e vai falar de performance, tá? Desempenho, né? Outra forma de ver o aplicativo da lista, tá? E é uma forma que vocês vão encontrar aí pela internet, blog, livro. Eu acho... A primeira vez que eu vi, eu achei muito confusa, tá? Hoje eu acho que tem razão. É dizer que isso aqui está modelando computação que eles vão chamar de não determinística, apesar de eu não concordar com esse nome, tá? O que quer dizer não determinístico? Não determinístico quer dizer que tem mais de uma saída. Quer dizer o seguinte, deixa eu melhorar aqui. Não determinístico é falar o seguinte: se eu te der uma computação, um programa, um modelo F, eu dou ele produz, ele tem uma entrada X, uma entrada específica X, eu dou para você um X, tá? Uma instância específica na entrada, ele vai produzir um Y igual a F de X. Isso aqui é o que a gente vai chamar de, a função é determinística. Determinística. Determinística quer dizer que, se eu te der uma entrada, você produz exatamente uma saída. Isso é ser determinístico. Não determinístico é eu te dar uma entrada e você produzir mais de uma saída. Determinístico. É você fazer o seguinte, ó, F, eu te dou um dado X e você produz, vou chamar assim, ó, duas saídas, Y1 e Y2. E as duas saídas são diferentes e as duas saídas estão corretas. Quando isso acontece, a gente vai chamar esse processo de não determinístico. Eu te dou uma informação na entrada e você me dá duas respostas. E as duas respostas estão certas. Não tem uma resposta melhor do que a outra. As duas estão corretas. As duas estão corretas, tá? Repare, a partir de uma informação na entrada, eu produzi duas saídas. Igualmente boas, tá? E isso aqui acontece, tá, gente? Lembra quando vocês estão resolvendo equações, por exemplo, lá tem uma parábola e você faz um lado, x ao quadrado, ax ao quadrado mais b, x mais c, igual a uma equação de uma reta. Tem duas soluções, potencialmente, né? Ó, tem uma solução aqui e uma solução aqui. As duas soluções são igualmente corretas para uma mesma equação, tá? Quando isso aqui acontece. É um sistema não determinístico. Tudo bem? Não é para ser nada estranho, tá? Só que não é exatamente isso que eles estão querendo dizer quando o pessoal dos livros aí chama de computação não determinística. É dizer o seguinte, é falar uma coisa mais no seguinte sentido. Cara, é como se você tivesse uma incerteza em relação ao que está acontecendo, tá? É como se eu tivesse uma F, mas eu tenho uma incerteza associada nessa F, por isso que eu carrego potencialmente mais de uma função na lista de funções. E quando eu estou entrando aqui o X, tem uma incerteza no X. Por isso que carrega lá a lista com mais de um dado. É a lista dos dados aqui, o que está entrando. Aí, potencialmente, você vai produzir todas as possibilidades de combinações aí possíveis. Exemplo, deixa eu tentar melhorar um exemplo aqui, tá? Imagina que a gente tem, sei lá, vamos pegar um circuito elétrico. Vamos pegar um circuito elétrico. Acho que é um exemplo que vocês vão, não sei dizer se todo mundo fez circuitos aí, deve ter feito. Vamos pegar esse circuito aqui, ó, o mais simples de todos, ó, VDD, tem um R1, tem um R2, tem uma saída. O VDD é a entrada, que é a entrada, tá? Input. O Vout, repare que o Vout nesse circuito aí esse circuito aí vai ser R2 dividido por R1 mais R2 vezes VDD, que é a minha variável de entrada. Tá? VDD que é a minha variável de entrada. O que eu estou dizendo aqui que situação que eu usaria, por exemplo, o aplicativo da lista para, nesse caso aqui, tá? Imagina que eu tenho um valor exatamente aqui, ó, 1K. Eu sei esse número perfeitamente, esse 1K. Mas o outro resistor, eu vou dizer que ele é 1K mais ou menos 5%. Opa, professor, você está falando que tem um erro associado
ao resistor, sim, eu estou falando que tem uma incerteza. Tá? Estou falando para você, cara, é o seguinte, o valor desse R2 é 1K, mas ele varia. Eu não sei exatamente se é 1K, pode ser 999 ohms, pode ser 1.001 ohms, pode ser 1.002 ohms. Eu estou dizendo que tem uma faixa aí de incerteza. Tá? Essa incerteza aí vai me permitir falar o seguinte, cara, então, falar, tá? Falar nesse sistema aqui, ó, 1K dividido por 1K mais 1K é um sistema válido, do jeito que está desenhado. Bem como falar no 1.001 ohms dividido por 1.001 mais 1K. Os dois são igualmente válidos. São duas possibilidades igualmente válidas para esse circuito. Isso aqui é a incerteza aqui na F. Ó. A função que o circuito faz tem alguma incerteza associada. Tá? Lá no aplicativo, cadê ele? É a incerteza bem aqui, ó. É um erro bem aqui, ó. Uma incerteza bem aqui, nesse ponto. Nessa função F aí. Eu não sei direito quem que é. Aqui é o do... Peraí, esse aqui é do maybe. É uma incerteza bem aqui, ó. Na função que eu preciso executar. Tá? Ao passo que, repare que o meu VDD, eu posso virar e falar assim, isso aqui é 5 volts. É um dado de entrada, é o X ali na entrada. Mas eu falo para você, mas olha só, eu não sei direito se é 5, não. É 5 com um erro de 1%. Isso quer dizer que 4,99 tá certo. Isso quer dizer que 5,01 tá certo. 5 tá certo. Tem vários valores possíveis que estão certos. E aí isso me leva, ó, tem um vetor que pode me descrever as funções, um outro vetor que me descreve os VDDs aí, por exemplo, 5, 4,99, 5,01. E o aplicativo é o cara que produz todas essas combinações entre o resultado da função, tendo uma incerteza, o dado com uma incerteza também. Ele produz todas as possibilidades. Isso aí, tá, é o que seria essa ideia de não determinístico. Tá? Eu entendo ela desse jeito aí. Seria como se fosse um negócio, entre aspas, probabilístico. Tá? Mas eu também não gosto desse nome, porque aqui eu não estou lidando com probabilidades. Exatamente. Tá? Apesar de que a gente pode usar essa ideia aqui para adaptar, para incorporar essa ideia de probabilidades. Uma coisa é mais provável que a outra. Aqui não tem essa noção de uma coisa mais provável que a outra. É tudo igualmente provável. Tá? Mas é nessa ideia aqui, o não determinístico. A lista está tentando fazer isso. Juntar todas as informações, ou está tentando juntar uma informação que tem uma incerteza, com um dado, uma função que tem uma incerteza, com um dado que tem uma incerteza. E aí, obviamente, a sua saída, vão ter várias saídas possíveis. Tem uma incerteza na entrada, tem uma incerteza na função, tem uma incerteza na saída. E o aplicativo produz todas as possibilidades possíveis de saídas. E todas elas são igualmente boas, entre aspas, né? Nesse sentido aqui. Tá? É isso que o aplicativo. É para isso que o aplicativo da lista serve também. Tudo bem? Que é um cara, assim, percebam, tá? É até difícil de tentar programar isso aqui numa linguagem comum, assim, aqui no que a gente está tentando fazer, nessas álgebras aqui, o aplicativo da lista me dá esse efeito de programação não determinística, que é esse efeito que eu estou descrevendo para vocês, tá? Mas ele também serve para eu entender esses laços alinhados, for dentro de for, dentro de for, dentro de for. Alguma dúvida até aí, gente? Todo mundo seguiu comigo? Na lista de vocês, agora eu não me lembro se é nessa lista agora que vai aparecer hoje à noite, ou se é na próxima, tá? Mas a gente vai ver aqui na semana que vem o maior exemplo de aplicativo de todos, que é fazer parsers. O que a gente vai chamar de combinadores de parsers, né? Parser combinators, tá? Eu vou mostrar um exemplo bem interessante disso aqui, de montar programas que são razoavelmente complicados, usando essa ideia do aplicativo, tá? Alguma dúvida até aí? Tá todo mundo comigo aí? Tudo tranquilo, professor. Beleza. Na aula que vem, que a gente vai ver, são as leis do aplicativo, tá? A gente vai formalizar essa ideia de
O que significa preservar a estrutura, o que significa colocar um dado sem perder dados, tipo, o pior, né, não perder dados, tá? A gente vai formalizar isso, tá? E aí a gente vai ver alguns outros aplicativos interessantes e vai começar a falar de Parser Kubernetes, que aí provavelmente eu vou falar mais ainda deles na outra semana, na outra segunda-feira, tá? Que é minha aplicação favorita de Haskell, tá? Que é essa ideia de fazer parsers, tá? Fazer parsers para ler dados estruturados, tudo bem? Eu vou usar um exemplo bem simples aqui. Eu não lembro qual exemplo que eu tenho aqui, tá? Eu preciso simplificar um pouco ele, porque eu lembro que eu gastei muito tempo na outra aula. No ano passado eu fiz um parser de JSON, tá? Em, sei lá, umas 80 linhas de código. Uma coisa que, sei lá, na linguagem comum você usaria umas 1000 e poucas linhas, tá? Aqui fica bem compacto mesmo, usando essa ideia de aplicativos. Vou mostrar para vocês, talvez uma versão simplificada de JSON, tá? Beleza, turma? Por enquanto é isso. Hoje é segunda, bom descanso para vocês. A gente se fala de novo na quarta-feira. Um abraço para vocês. Valeu, professor. Boa semana. Valeu, valeu. Valeu, professor.